querido Newton Bonder, muito obrigado por aceitar estar aqui com a gente. Imagina, um prazer, honrado de estar contigo, André. E eu queria... Você fez me sentir muito velho. Quando eu era criança, eu era adolescente. Porque eu sou do Rio de Janeiro e a gente, enfim, especialmente os amigos judeus, Lilian Koifman, Hélio Griner, meus amigos de infância, Newton Bonder. Newton Bonder. E aí eu ficava, gente, Newton Bonder é alguém que eu preciso conhecer. E o tempo, o destino, me colocaram nessa rota, graças a Deus, de convergência com o seu trabalho. Eu admiro muito tudo que você faz, você é muito prolífico, você atua em várias frentes, eu não sei como é que você organiza o seu tempo em relação a tantas atividades. E eu vou começar, porque eu acho que muita gente se interessou em te ouvir hoje de manhã, e vai te ouvir depois, com a gravação da nossa conversa, sobre mais um livro da série. Me permita perguntar se a pronúncia correta é Kabbalah ou Cabala? Kabbalah em hebraico. O termo em hebraico é Kabbalah. Uhum. Kabbalah e a arte de preservação da alegria. Aí eu vou começar, mas assim, já dando aquela dividida, dizendo assim, em tempos de pandemia e de pandemônio político e econômico, com as pessoas muito aflitas, ansiosas, angustiadas, os estados depressivos que estão querendo virar depressão. Aí a gente dá bom dia para a pessoa responde assim, bom dia para quem? E aí eu resolvo presentear essa pessoa com o seu livro. O que ela haverá de encontrar para acreditar que ela tem algo a fazer em favor da alegria? O que esse livro nos conta? Então, André, deixa eu propor a você uma coisa antes de eu responder essa bola já dividida que você mandou. Queria propor da gente fazer... A gente tem esse costume na tradição judaica da gente dedicar uma conversa, um estudo a alguém. E nós temos um amigo comum, querido, que partiu poucos dias atrás, Alfredo Sirkis. Sim, eu queria sim. dedicar essa nossa conversa a ele, porque ele tem muitas dessas convergências que você falou, e trazer o nome dele aqui. Bem lembrado. Mas, então, realmente, esse livro não foi programado para sair no meio de uma pandemia e de um pandemônio como a gente está tendo hoje. Tá? É uma série, né, e eu venho escrevendo esses livros. Talvez a coisa mais curiosa é que eu acabei me preparando muito bem para uma quarentena, porque são 7 livros a serem escritos, então não falta o que fazer. Mas esse livro ficou então programado. Eu fui fazendo um livro sobre risco, depois um livro sobre cura, e estava esse aqui programado para esse período mais ou menos, e acabou saindo. E realmente é uma pergunta que as pessoas me fazem. Outro dia uma amiga me disse assim, nossa, precisa de muita cabala para ficar alegre num tempo como esse. Então, assim, meu convite não é para a gente ficar bobo alegre. Porque se você for ficar alegre num período de de momentos de tanta dificuldade, de sofrimento e também de insegurança que a gente está vivendo no país, né, no nível político. Então, não é um convite a isso. Ao mesmo tempo, eu acho que tem uma importância pensar a alegria nesse momento, até porque a primeira coisa que eu tento fazer no livro fazer uma definição, porque normalmente as pessoas fazem uma troca, uma confusão entre alegria e felicidade, que são duas coisas totalmente diferentes. Né? Porque a felicidade ela tem a ver com as coisas que acontecem com a gente. Né? A gente fica feliz desde quando a gente é pequenininho, bebê. É uma coisa agradável, a gente fica feliz. É uma coisa desagradável, a gente fica infeliz. Né? A alegria não é estar feliz. A alegria é uma disposição, é uma vitalidade que a gente nasce com ela, né? Que se alimenta de emoções. A vida é cheia. Viver a gente estar interagindo com emoções. Às vezes as emoções são aquelas que a gente, né, categoriza como sendo boas emoções, outras nos trazem estresse, dificuldades, mas elas são nos dois campos, elas alimentam essa força vital. E uma criança, você vê isso muito claro numa criança.
Uma criança ri alegre e uma criança chora alegre. Por que ela chora alegre? Porque ela grita, o choro dela é de vida. É um desejo de comer, de alguma coisa que está espetando. Ela está ali brigando por si. E a alegria é essa disposição. Então, nós talvez precisemos mais de estarmos alegres agora, em 2020, do que talvez tivéssemos necessidade em 2019. Nós somos incompetentes para cultivar alegria, invigilantes, ignorantes. Por que é tão difícil a gente realizar essa nobre tarefa, esse nobre ofício da preservação da alegria? O que nos falta? Então, no livro, a minha preocupação era isso, explicar que como você tem isso inato, né, essa alegria, ela é a própria vida, é o sopro, é parte de Eros mesmo, né, desse desejo passional de viver. Você vê que uma criancinha, bebê, vem ao mundo, às vezes com problemas de saúde, e ela briga para viver. Né? Por que ela briga para viver se ela não sabe se é bom ou se é ruim? Então, assim, essa força que a gente tem, ela está misturada com essa alegria. Né? Então, eu acho que essa é o momento, talvez, mais complicado para a gente preservar essa alegria, porque o livro vem marcando muito isso, de que o mais importante é saber preservar alguma coisa que você já tem. Uhum. É que nós vamos fazendo no processo de crescimento e de formação, nós vamos fazendo essa confusão que eu falava antes, que é a gente achar que a gente quer só as felicidades, que a gente quer tirar do nosso contrato com a vida as infelicidades. E elas estão no contrato da vida. Às vezes em letra pequenininha, que nem aqueles contratos que você vai reclamar, mas quando você vai ver, está lá, né, especificado. Então, assim, quando a gente começa a querer controlar as coisas, que é uma decisão de uma criança, ela começa a tentar entender o mundo, e se ela não fica muito fixada em controlar, o que é controlar? É garantir que eu vou ficar sempre tendo as coisas boas, agradáveis da vida. Se você fica muito ligado nisso, você começa a perder a capacidade de preservar a sua alegria. No livro eu uso uma metáfora que eu acho absurdamente linda, que é a de um místico do século XVIII, Reb Nachman de Bratslav, que escreve uma história sobre a alegria, em que ele conta sobre a alegria da seguinte maneira. Ele diz que um rei, né, ele abdica do seu reinado, passa o trono para o filho, né, e diz ao filho, né, meu filho, trono é seu, né, fica com ele. Se você ficar com o trono e, né, conseguir ficar com o trono e ficar feliz, né, eu vou ficar muito feliz. Se você perder o trono, né, e você continuar feliz, eu vou ficar muito feliz. Então, acho que ali ele rapidamente assim, dá para perceber o que é alegria. A alegria é um trono, é um momento. O que é o momento agradável? Você está sentado num lugar confortável, um momento bom da sua vida. Se você ficar muito ligado em manter aquele lugar, permanecer, se agarrar no trono e não largar o trono, você vai prejudicar a sua alegria. A capacidade de abdicar do trono, acreditando que tem outras emoções, outras alegrias a serem experimentadas, é a forma de você preservar, porque a alegria ela é dinâmica, como as emoções. Agora eu estou assim, agora eu estou assado, eu experimento isso, eu experimento aquilo. Então, essa tentativa de controle, de resguardar o trono alcançado, a alegria conseguida, é a maneira de estragar tudo. Agora, Bonder, você concorda com a tese de alguns profissionais de saúde? Há na literatura também algumas obras que mapeiam ou tentam confirmar a tese de que, por alguma razão, as novas gerações estariam mais suscetíveis a uma tristeza persistente que, por vezes, culmina na desistência da vida. Estariam mais vulneráveis à experiência da dor e do sofrimento, da contrariedade, daquilo que não é, para essas novas gerações, sinônimo do que a gente aqui, grosso modo, chamaria de felicidade. As pessoas com mais idade, por vezes, se surpreendem dizendo: nossa, mas essa garotada tem muito mais do que eu tinha na idade delas, e elas se sentem muito mais infelizes do que a garotada da minha geração nesse período.
Você dialoga muito com o jovem. Então eu queria aqui beber da tua sabedoria em relação à tua interlocução com essa garotada, se você reconhece que de fato há uma insatisfação geracional e se essa insatisfação, por alguma razão, teria alguma singularidade ou diferença da insatisfação de outras gerações de jovens. André, eu acho que sim. Eu acho que a gente... O que acontece com o mundo? O mundo é, apesar da gente ter tanta disparidade, né? A gente vive num país onde você só vai responder a sua pergunta falando para quem? Que jovem é esse? Né? Mas, de maneira muito extensiva, eu acho que o mundo é um mundo muito melhor. Tá? A gente, claro, tem as precariedades horrorosas do nosso país, do mundo todo. Num período desses de pandemia, a gente, então, é muito visual, né? Muito presente essas disparidades e precariedades. Mas o mundo inteiro é mais mimado hoje do que jamais foi. Tá? Assim, um rei do século XVIII, quando ele tinha dor de dente, ele tinha dor de dente. Né? Então, hoje, qualquer pessoa, né, tem acesso a uma aspirina, alguma coisa, né, alguma coisa que vai tirar a dor. Então, assim, é um mundo muito mais confortável para todos. É real isso. Né? Então, isso impacta a todos nós, porque o que faz esse mimo? Esse mimo, ele faz você ficar muito acostumado e achar que a vida, ela é... Você trabalha muito isso. A tristeza tem uma relação muito grande com o consumo. Uhum. Tá? Porque o que é, na verdade, tristeza? No livro eu tento explicar que a tristeza não é o contrário da alegria. A alegria é uma disposição. Então, ela não tem o contrário. Ou você tem a disposição, ou você não tem a disposição. Então, a alegria, a tristeza é uma falta da disposição para as emoções que a alegria tem e que o triste não tem. O triste, ele não quer sentir emoção. Ele está, por alguma razão, machucado e ele quer dormir, ele quer ficar longe das emoções. Né? Então, o que acontece quando a gente fica mais mimado? O mimo tende a fazer você ficar interessado e ficar num lugar agradável. Você perde um pouco esse lugar mais selvagem e alegre da vida, que é de experimentar coisas boas, rigores, você ter a alegria da conquista, né, em cima de alguma situação de adversidade, é imbatível. Não pode ser suprida por um pai, por uma mãe, ou por um Estado que te oferece uma coisa de presente. Né? Então, assim, essa relação com a vida direta é que supre, que preserva essa alegria. Então, eu acho que a gente tem hoje, né? Óbvio, isso é diferenciado, tem bolsões de toda ordem, é muito importante que você olhe cada grupo com as suas realidades, mas, de modo geral, essa geração é uma geração que enfrenta mais essa questão, né, do que as gerações anteriores, que tinham uma vida, em geral, mais precária. Como é que você, como um líder espiritual, um representante das tradições, vê a saída para a gente construir uma cultura de paz? Porque cultura de paz é algo que une representantes de várias tradições. Existe uma ética civilizatória que aponta na direção da convergência, respeitando-se as diferenças. Você tem um livro que eu gostei muito de ler, que é esse Tirando os Sapatos, O Caminho de Abraão, um caminho para o outro, que você fala daquela peregrinação com representantes de outras tradições e um diálogo muito rico e muito proveitoso que inspirou você a escrever o livro. Como é que a gente constrói uma cultura de paz num momento particularmente tenso no Brasil, de tanta beligerância, hostilidade, antagonismo? Qual é o caminho na prática para a gente desarmar os espíritos na direção da construção de pontes e não de muros? Pois é, isso é um esforço de 4.000 anos, tá? Pelo menos, né? E a gente tem que ter, por um lado, a gente tem que ter a resiliência de aceitar que essa é uma transformação difícil,
Nós somos bichos. Eu acho que a pandemia nos mostra, né, não só na dimensão do corpo que nós somos, que é vulnerável a coisas que a gente não enxerga, né, mas nós estamos brigando com instintos, né, que foram, inclusive, turbinados pela nossa consciência. Né? O ser humano ficou esperto e com essa esperteza a gente consegue canalizar certos instintos numa magnitude que nenhuma outra espécie experimentou. Né? Então, assim, a gente tem que ter muita tranquilidade assim, de que isso está se construindo. A gente não pode perder essa positividade. Né? A inteligência, ela se sobrepõe à ignorância, né? Porque ela é um aspecto evolutivo. E como nós somos, exatamente porque nós somos um bando de animais também, né? Nós temos um compromisso com a evolução, com a sobrevivência maior. Então, a gente acaba tendo que acolher a nossa inteligência e fazer as escolhas inteligentes, não as escolhas ignorantes. Mas isso é um trabalho muito difícil, porque depende da educação, é uma geração que tem que engatar em outra geração, que tem que produzir. Então, por um lado, a gente tem que ter paciência, por outro, a gente tem que ter proatividade. Né? E eu te dizia, a alegria ela é um elemento muito importante. Né? Você sabe que eu estava outro dia conversando com um amigo e falando que cada tradição religiosa ela tem uma maneira de preservar a alegria que lhe é própria. Né? E que é muito importante, porque é um discurso, uma narrativa que cada uma resolveu enfatizar. Então, assim, de maneira muito grosseira, tem outras tradições, e tudo isso eu estou falando de maneira muito genérica, mas eu acho que é ilustrativo. A tradição espírita, por exemplo, né, ela está muito nessa dimensão da alegria que eu chamo no livro de física, que é uma alegria do começo, do recomeço. Porque uma das coisas mais importantes da alegria é você acordar de manhã e o dia está 0 quilômetro. Está zerado. Você começou um dia novo. Não aquela coisa que ficou pendente. Acordei e todas as questões de ontem caíram na minha cabeça. Então, a tradição espírita, ela tem essa coisa linda do gosto da vida, porque ela enfatiza a ideia do recomeço, sabe? As coisas terem essa coisa de não serem... A finitude, ela faz você ficar muito sem alegria, porque parece uma coisa que não recomeça nunca mais. Aproveita agora, porque vai acabar. Então, eu acho que tem esse lugar da alegria ali. Na tradição budista, tem o que eu chamo da alegria emocional, que é a alegria de você, em vez de ficar espertinho, fica desperto. Né? Então, a tradição budista, ela enfatiza muito. Fica mais desperto, fica acordado, porque as emoções, elas não vivem de você estar esperto. Muito pelo contrário, elas são soterradas pela cabeça. Né? Mas se você está desperto, acordado, olhando o que está acontecendo, você fica mais alegre nesse lugar emocional. A tradição judaica, né, ela está mais na alegria intelectual, que é a alegria que vem da autenticidade. Para que eu sirvo? Qual é a função do ser humano? Né? De pensar muito assim, qual é a nossa função, qual é o sentido da vida humana. E aí ela tenta produzir essa alegria de você estar fazendo o que você deveria fazer. Eu acho que é um pouco a resposta também, todas elas são, né? Mas a resposta que você estava me perguntando, a paz é as pessoas se sentirem a serviço da vida, e não a vida a serviço delas. Né? Que é uma chave muito importante. E, por último, a espiritual, que tem a ver com a graça, né? Que é o que eu chamo da alegria espiritual, é a graça. Que eu acho que é muito a tradição cristã, né? Que vê muito na figura de Jesus, né? Que é gracioso. Gracioso no sentido de que as coisas são gratuitas, o amor é gratuito. Ao desvalido, à prostituta, né? E a gratidão. Grato e graça são a mesma coisa. Então, assim, as tradições, elas tentam produzir essa alegria de vida que nos mantém, nos sustenta, e nós, com o recurso da inteligência, a gente vai chegar longe. Melhor do que a gente já chegou agora, que já é muito do passado bárbaro, realmente bárbaro, que nós tínhamos.
Bom, você está no Brasil, você é gaúcho, mas é carioca de coração, eu suponho. E eu queria saber o que você teria a dizer para os irmãos candomblecistas e umbandistas que estão padecendo na prática e todo dia a violência da intolerância religiosa, com o fechamento dos terreiros, a expulsão de seus adeptos dos seus lugares de credo e de fé. Isso tudo num país laico, mas em certos lugares do Brasil e no Rio de Janeiro isso é fato, existem territórios sob o domínio de criminosos que, por vezes, convertidos a denominações, nesse caso cristãs radicais, constroem essa imagem diabólica associada ao mal dessas tradições. Por que eu estou perguntando isso para você? Porque os judeus têm, na sua longa história, inúmeras experiências muito dolorosas exatamente das perseguições, por motivo de credo. Então, há algo a ser dito que empreste, eu diria, esperança para quem tem sido alvo de tanta violência, e não é nos grotões no Brasil, não, é aqui pertinho dos grandes centros urbanos, é algo que me deixa muito assustado e perplexo. Muito bom você trazer isso, até porque quando eu fiz essa descrição de tradições, né, eu obviamente não falei de todas, e a tradição afro-brasileira, na questão do quesito alegria, ela é muito importante, né? Muito importante. Você sabe que já dos anos 80, isso, eu fui por 2 vezes presidente do ISER, que hoje é o Viva Rio, está conectado ao Viva Rio. E nós, naquela época, já fazíamos um esforço muito grande, porque essa guerra religiosa no Brasil já existia desde aquela época. E Mãe Beata, né, de boa memória, uma pessoa muito importante que começou a fazer essa resistência na Baixada Fluminense. Né, são questões de 3 décadas e meia atrás que são, infelizmente, totalmente atuais hoje. Então, isso é parte desse lugar ainda bárbaro do ser humano, né? De não reconhecer com apreciação todas as manifestações religiosas, respeitá-las. Né? E o Brasil tem uma dívida, particularmente, né, com a questão da história da escravatura, e a religião afro-brasileira tem a ver com tudo isso, com a tentativa, inclusive, que nós judeus vivemos muito traumática de conversão forçada, né? Da tentativa de você não só não aceitar a tradição do outro, mas querer impor ao outro uma tradição. Isso é uma coisa, é um trauma, uma violência, e as pessoas lá atrás eram capazes de dar a vida para não fazer isso. Tal entendimento que elas tinham de que isso arruinava a integridade, elas preferiam não existir sobre essa condição. Então é muito grave, muito grave. E o Brasil não pode permitir isso. Não, o Brasil hoje, a gente tem hoje, infelizmente não foi um despertar aqui, foi um despertar nos Estados Unidos, né? Mas esse despertar, obviamente, nos faz ver que tudo que a gente enxerga que aconteceu lá, acontece aqui, eu acho que piorado, né? Porque a gente tem talvez menos gente ainda filmando, menos essa sociedade que tem mais recursos lá, então as coisas acontecem aqui de forma ainda mais grosseira. Eu acho importante, muito importante para aqueles que são descendentes né, que são praticantes da religião afro-brasileira aqui, de se organizarem muito e terem, obviamente, o suporte de toda a sociedade e fazerem uma coisa que é uma resistência que a tradição judaica sempre se pautou, que é meio gandiniana. Desobediência civil. Exatamente, uma desobediência civil que vem marcada por uma cultura de paz. Que o ativismo, né, das novas gerações, ensinar as novas gerações sempre a buscar o estudo, as coisas, as práticas boas, né? E esse ativismo de desobediência com práticas boas. Então, assim, o que a tradição judaica foi uma forma de resistência muito importante. Os judeus sofriam muito, e aí você me dá, o que você vai ensinar ao seu filho? Vendetta, né? Ódio ao que fizeram a você? Não. Você
mira no futuro, não esquece as coisas que aconteceram no passado, mas você mira no futuro. E você quer que o teu filho não tenha um coração amargo, que ele tenha valores bons e que tenha, obviamente, consciência para poder demandar e exigir seus direitos. Né? Então, essa é hoje uma questão primordial para o mundo e para o Brasil também. Bonder, te incomoda como rabino, doutor em teologia, com a formação robusta que você tem, ver tanta gente se aventurando a falar por aí de Cabalá ou Cabala, fazendo centro de estudo, procurando se aprofundar, nem sempre, talvez, com as melhores ferramentas de compreensão de algo que não me parece tão transparente, tão fácil. Não sei se eu estou falando algo equivocado aqui, mas não é algo simples. Não é para qualquer iniciado que tem uma ou duas leituras ou frequenta uma ou duas aulas começar a falar por aí de um conhecimento ancestral e que se revela de forma, por vezes, metafórica, alegórica. Qual é a tua visão da moda da Cabalá ou da Cabala e que ferramentas ela traz para o mundo? Você acha interessante que nos dias de hoje a gente, de fato, se aproxime desse conhecimento? Você vê que é engraçado que a Cabala tem esse problema há séculos. Tá? Quando ela emergiu lá na Península Ibérica, nos anos 1200, ela atendeu muito esse desejo mágico, né? Que é a maneira pela qual ela hoje está sendo apresentada. E você está falando, esse interesse das pessoas de aprenderem segredos, né? De que a Cabala tem segredos, que vai resolver, trazer o homem, o amado, trazer a riqueza, o dinheiro. É muito engraçado porque são essas coisas assim, muito terrenas que as pessoas estão buscando. Então, é uma leitura equivocada. A Cabala ela é mágica porque ela era um instrumento de interpretação. Uma das coisas muito bonitas da sabedoria judaica era o investimento na interpretação. Então, assim, e a interpretação ela é mágica, porque você olha o literal e você não sabe interpretar, você lê uma narrativa literal. Quando você sabe interpretar, aquilo fica mágico, porque aquilo ganha. Como assim? Está escrito isso? Cadê isso? É quase um abracadabra mesmo, né? Você tira de um texto uma coisa que não está escrita, né? Então, assim, esse lugar é um lugar que eu acho que é distorcido. E ele é distorcido nesse lugar de consumo, né? Ele é exatamente, a gente falando de alegria, ele não é um promotor de você preservar a sua alegria. Ao contrário, ele quer que você seja feliz, que você consiga a felicidade, que você, né? Ele acrescenta, ele sublinha esse desejo por controle, né? E a vida, ela é cheia, como eu disse, de emoções que não são só essa felicidade. Essa felicidade seria muito empobrecedora da vida. A vida, ela tem o se ralar, ela tem isso, faz parte, é alegre isso. Então, essas leituras espirituais, e todas elas, que tentam vender um produto, né, é claramente direcionada para um produto, elas são do mundo do consumo. Né? E o mundo do consumo é o mundo dos tristes. Quem gosta de consumir é alguém que não sabe o que fazer mais na sua vida. E provavelmente não quer viver emoções. Porque o consumo, ele supostamente é a emoção repetitiva de oba, peguei, oba, ganhei. Né, de você alimentar a sua felicidade. Então, é um caminho espiritual bem equivocado. Bonder, a que você atribui esse mega sucesso de A Alma Imoral? Porque vamos combinar, uma peça que está em cartaz há 13 anos, que teve a sua versão cinematográfica com o querido Silvio Tendler, companheiro lá da PUC, genial, e um cineasta que empresta seu prestígio à sua obra igualmente prestigiada, tem uma força também inerente a essa linguagem audiovisual da Alma Imoral. Eu, por sinal, vi a peça em São Paulo, veja você, eu não vi no Rio. E ela tem, de fato, alguma coisa que eu queria que você descrevesse. Eu não vou aqui me aventurar nesse território.
O que a alma moral traz que justifica longevidade, sucesso, diferentes resoluções de apresentação dos textos e do que esses textos inspiram? O que é a alma moral? Eu acho que tem que ter uma conjunção de coisas, assim, né? Tem a conjunção do texto, né? E depois da maneira muito brilhante que acaba sendo a adaptação com a Clarice Nisquier. O livro tinha, eu lembro que quando escrevi esse livro, e eu vinha de uma série de livros, até as minhas cabalas são sempre sobre a forma sistêmica da interpretação. E eu tinha feito uma trilogia que era muito bem sucedida, aquela Cabala do Dinheiro, Cabala da Inveja, né? E tive um livro, Segredos Judaicos. Eu sei que a Alma Moral veio numa sequência de livros que tinham muito sucesso. E quando a Alma Moral saiu, no primeiro momento, assim, ele não teve um resultado bom, mas menor do que os outros livros. Mas eu tinha muita sensação de que a Alma Moral tinha uma mensagem importante, né? Que era uma mensagem muito aos nossos tempos, porque a gente vive num período maravilhoso onde liberdades foram conquistadas, né, pelo ser humano. E uma dessas liberdades é de aprender a se livrar de si mesmo, né? Uhum. Que é a moral que a gente uma roupa que a gente acaba vestindo, né? E que às vezes ela é perfeita por um tempo, mas em dado momento você cresce, você fica com a canela de fora, aquilo não serve mais para você, né? E então, assim, a religião, né, muitas vezes é o bastião que guarda a moral de toda forma, e que é um lugar muito importante e sagrado. Mas ela tem que ser permeada da vida de tal maneira que ela não coloque uma pessoa numa camisa de força, né? Que as pessoas possam viver a sua vida no gênero que elas escolheram para si, nas escolhas que elas fizeram para a sua identidade. Essa autenticidade, ela é oxigênio. I can't breathe. Ninguém consegue respirar se não tiver essa autenticidade sua potencializada, realizada no mundo, né? Então, assim, a Alma Moral acho que fala disso, né? E chama atenção, mas ela não é, como às vezes as pessoas acham, um elogio à traição, só à transgressão. Ela é um elogio à traição a você mesmo. A roupa, essa camisa de forças que você colocou. Então, se você é muito libertino, se você faz coisas que estão muito soltas na sua vida, não tem raízes, não tem vínculos, o imoral é aprender a fazer essas coisas. Então, não é só numa via, é em todas as vias, né? Para quem for tendencioso numa direção ou em outra direção, aprender a ser imoral e se descobrir na sua verdadeira identidade, na sua nudez, que eu acho que aí ficou muito, muito forte, né? O texto, que era de um rabino promovendo o imoral, a transgressão, e entrando no teatro e uma nudez que não tinha sexualidade, não tinha uma nudez que era a nudez da alma, né? Então, isso tudo eu acho que trouxe as pessoas para um lugar muito da autenticidade, da experiência de autenticidade, como ela é fundamental para a vida. Como é que você transita no judaísmo? Porque nenhuma tradição, igreja, religião, ela tem um pensamento monolítico. A gente vai encontrar diferentes correntes de pensamento ou de interpretação ou de cosmovisão de uma mesma tradição com diferentes lideranças e pensadores. Na minha juventude, não se sinta velho, mas na minha juventude, quando a gente ouvia falar do teu nome, você era muito, e ainda é, popular entre a garotada, que reconhecia em você exatamente essa capacidade de fazer a releitura sem trair os princípios do judaísmo, mas de uma maneira inteligível, que soava como música, e ainda soa, para quem na vida experimenta os hormônios em ebulição e tem empatia com esse discurso também. Eu não quero te constranger, mas é uma pergunta rápida, assim. Existe para você,
se perceber, por vezes, uma voz dissonante, é algo que causa alguma dor ou desconforto ou faz parte do jogo, dentro do judaísmo? Então, assim, eu acho que a minha forma de atuação assim, sempre foi, como você descreveu, eu tenho um apreço à tradição enorme. Eu acho a tradição de uma riqueza, de uma sabedoria, de uma importância enorme. Então, assim, a minha rebeldia, ela não é uma rebeldia juvenil, né? No sentido de simplesmente uma contestação, né? Eu leio dentro da tradição essas duas forças. Na alma e moral, isso estava muito presente. São duas forças muito legítimas. Eu acho que todas as tradições têm isso. Se elas tentarem sufocar uma dessas forças, elas perdem a conexão com a vida e com as pessoas, né? Então, assim, eu sempre me pautei, eu sempre quis a tradição. Você vê que quando eu escrevo, eu vou buscar subsídios na tradição. Às vezes é uma leitura que outras pessoas fariam de outra forma, né? Sempre você tem essa possibilidade de cada um puxar para sua maneira de entendimento, os mais lenientes para um lado, os mais rigorosos para o outro, assim vai. Mas eu sempre me pautei muito pela tradição. Então, assim, eu não gosto, como ninguém gosta, de você ser criticado, questionado. Muitas vezes isso vem de uma maneira, né, né, e nenhum de nós é perfeito. Então, às vezes, você faz uma coisa que mandou mal mesmo, você exagerou de um lado, né? Então, assim, a crítica é sempre difícil e é um aprendizado, um crescimento para todos nós lidar com a crítica. E eu escuto muito a crítica. Para mim, ela é muito importante e eu sempre acho que ela tem alguma coisa de verdadeira. Eu sempre dou um benefício da dúvida crítica. Eu acho que ela é importante. Outro dia eu ouvi uma frase da Clarice Lispector, que é muito linda, que ela dizia alguma coisa tipo: o meu medo me conduz ao lugar que eu quero. Né? E a crítica também, que ela tem a ver com o medo, né? Porque a crítica, ela normalmente, o que é uma crítica? Toca ali no nervo das suas inseguranças, dos seus medos, né? E normalmente ela tem umas dicas impressionantes para você melhorar, crescer, né? Então, assim, a crítica sempre foi para mim também um apontador, né, de direção, né? E eu a considero sempre. Então, assim, quando você consegue ficar com ela nesse lugar de uma honestidade para com você mesmo, então ela não tem o mesmo efeito, né, de que alguém vai entrar de repente pela porta e assim: você está errado, você é falso, e te desconstruir num lugar que a gente fica assustado. Mas eu estou sempre escutando, porque já mandei mal, já entendi errado, já entendi pouco. Quando fui entender melhor, vi que era mais profundo e que eu não tinha uma leitura ainda adequada, né? Então, acho que isso ajuda a gente a aceitar e aproveitar essa. Eu acho que a gente não cresce. Uma das coisas interessantes é que quando a gente está na escola, a pior coisa é a prova, né? A prova, né, para uma pessoa madura, é a coisa mais deliciosa que tem na educação, porque é o acesso ao que você não sabe, né? É dali que você vai tirar uma informação do que você não sabe. Aquilo poderia ser um tesouro, mas a insegurança da gente faz ver aquilo como um pesadelo. Bom, certa vez eu tive a honra de ser convidado por você para estar naquele lugar que é o Centro Cultural e de Estudos Midrash, que você tão bem ajudou a organizar e constituir, de tanta troca de informação, de conhecimento, interações intermitentes. E a gente foi falar lá sobre prevenção do suicídio. E eu tive a honra de ter você durante um tempo ali junto. E aí fizeram uma pergunta para mim sobre a tradição dos hebreus de não enterrar o suicida em solo sagrado. Aí eu falei: eu não vou responder não, porque temos um rabino no recinto, deixa eu passar essa bola. E a sua resposta foi tão bonita e tão importante, eu desconhecia essa informação, que eu a citei dia desses, no Papo das 9, que todo dia a gente tem durante a pandemia aqui,
no Instagram e no YouTube. E eu queria pedir a gentileza, isso tem conexão com a alegria, porque talvez o suicídio seja o apagão da alegria, da esperança, da luz no fim do túnel. E eu queria começar já enveredando aqui, temos mais alguns minutos até o final, infelizmente, da live, começando por essa questão pontual que alude ao que realmente há de verdade na impossibilidade do corpo de um suicida não poder ser enterrado em solo sagrado no cemitério judaico. O que tem de verdade nisso? Primeiro que não é que ele não pode ser enterrado, ele era enterrado, né, isso é uma tradição que tinha, próximo ao muro, que era considerado uma maneira de vexar, era uma coisa assim de... Né? Mas por que aquilo era feito? Eu acho que tem uma distinção muito importante a ser feita. Hoje a gente tem muita clareza de que certo tipo de suicídio é uma dificuldade química que as pessoas têm, é uma doença, né? E que se não houver realmente um tratamento difícil, químico e com acompanhamento e tudo mais, essas pessoas têm um sofrimento tão grande, que a gente não consegue avaliar, e os nossos valores que dizem a vida acima de tudo, né? Isso está dentro de uma normalidade. Quando você tem algum tipo de uma patologia, né? Esse sofrimento ele é tão insuportável que a escolha dessas pessoas não é uma escolha... nós estamos falando de um outro padrão e uma outra realidade. O que a comunidade judaica tinha? Ela tinha uma preocupação de enfatizar o valor da vida. Ela queria dizer para as pessoas, né, que se você não tem um problema dessa natureza e você perdeu todo o seu dinheiro, você teve uma coisa muito ruim que aconteceu, ou você tem coisas muito difíceis na sua vida, de novo, que você... Aqui você não é dono da sua vida, você é uma pessoa que a vida foi emprestada para você vivê-la. Tá? Eu acho que parte, às vezes, desse lugar é a gente perder a noção de que a gente tem um serviço a cumprir. Né? A gente tem uma função. Como o mundo hoje diz que a gente é uma biografia, eu sou um indivíduo isolado, as pessoas têm mais facilidade em dizer assim, bom, não estou gostando da minha vida, eu sou dono da minha vida e vamos lá. Então, assim, eu acho que é muito importante entender que, primeiro, hoje a gente não faz isso. Tá? A gente reconhece hoje que a gente tem todo tipo de capacidade de identificar as coisas. Então, as pessoas não são tratadas dessa forma. A gente não precisa mais disso. Talvez fosse uma maneira mais antiquada de você dar uma mensagem para o povão, para um grupo de pessoas que tinha menos acesso à educação e tudo. Hoje é muito importante a gente continuar. A gente tem questões muito importantes na nossa sociedade hoje sobre a questão da eutanásia, né? Porque a gente vive um mundo também complexo, onde a morte hoje é dificultada, às vezes, pela ciência, pela medicina, de uma maneira desumana. Então, todas as questões voltaram. Né? Então, a gente tem muitos tipos de suicídio. Mas hoje a gente considera todo mundo que tenha, infelizmente, né, praticado o suicídio, a gente considera essa situação como uma situação onde a gente não tem comprovação de que lugar era esse. Né? Então, ninguém julga e condena dessa forma. Né, você teria que, para você ter essa condição hoje na tradição judaica, você teria que chegar para a pessoa que está se suicidando e dizer, sabia que você vai se suicidar? Sim, eu sei. Sabia que ao se suicidar você está afirmando, tirando o valor da vida? Sim, teria que ser um ativismo, né, por esse ato, para isso poder sofrer algum tipo de punição comunitária. Então, a gente não tem mais essa prática, mas o valor da vida é fundamental, é tão importante a gente chegar, você faz esse trabalho, né, eu sei, que eu acho que é muito lindo, de ajudar as pessoas a despertar, porque quando você não tem uma doença que leva você para esse caminho, eu acho que as pessoas estão num lugar que é pouco acordadas. Né? É como se a gente estivesse tendo um pesadelo, né? E fôssemos meio insones, né? E pessoas com insônia e sonâmbulos, assim, andando com um pesadelo para lá e para cá, e ninguém consegue acordar a gente
para a gente sair e ver que tem saída. Tem uma maneira de fazer isso. Né? Que você, de daqui a 5 anos, ia olhar para você, como assim você pensou em me tirar do mundo? Como você pensou em não me deixar viver a vida de daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, que pode trazer tantas coisas lindas? Então, quando a gente encontrar uma pessoa sonâmbula, né, com um pesadelo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque um pesadelo, você não pode acordar a pessoa sopetão, mas é uma coisa muito sagrada acompanhar essa pessoa até ela ir aos pouquinhos acordando, 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 e ela mesma dizer que louco, que pesadelo louco que eu tive. Você tem tido contato, especialmente nesse período de pandemia, ou tem conhecimento do acréscimo do número de pessoas que estão em desacordo com a esperança, com otimismo, com ânimo, com a ideia de que tudo passa, que daqui a pouco a gente estará vivendo uma outra realidade, que a gente não deveria se pautar agora apenas e tão somente pelo fotograma de uma realidade eventualmente muito hostil. Eu queria saber você, como líder espiritual e como conhecedor dessas ferramentas de interpretação da Cabala, como, eventualmente, nesse grupo que nos acompanha aqui, ao vivo, e que esteja padecendo um sofrimento dessa magnitude, assim, dessa desesperança. Porque sem esperança as pessoas... Falta tudo, né? Esperança é o combustível da vida, né? Eu vou acordar, vou levantar de manhã, não sei o que vai acontecer, mas eu espero que seja algo bom. Eu vou me lançar. Você fala isso, inclusive, da questão dos riscos, né? Quer dizer, no livro da Preservação da Alegria, você coloca essa questão, está no contexto. E a gente toca a vida. Há algo a ser dito? Há algo que dizer? Ou é melhor a gente se ater a uma escuta amorosa, complacente, que não é pouca coisa, faz a diferença também? O que o rabino, o que o estudioso, o teólogo Bonder tem a dizer para quem sofre desse lado sombrio da existência? Então, André, se você está lidando com uma pessoa que teve uma perda direta na saúde, ou diretamente uma pessoa que está enlutada, essa postura amorosa, de presença, mais do que fala, ela é o importante. A tradição judaica diz isso: quando você está diante do seu morto, você não fala, né? Você fica junto, você não vem com explicações, com ideias teológicas ou racionais. Você suporta acompanhar a dor daquela pessoa, que é onde ela está, que é a coisa mais bonita e carinhosa, afetuosa que você pode fazer com uma pessoa, estar com ela num lugar difícil, né? Mas para as outras pessoas que estão nesse lugar mais abstrato, das limitações que a vida trouxe, de frustrações para alguns projetos que a gente não está podendo viver, e o medo, né? O medo pela saúde, né? Nesse lugar mais abstrato. Aí eu acho o seguinte: a gente tem que ter esperança, é a mesma coisa que alegria. Alegria e esperança são a mesma palavra, né? E a alegria ela é uma positividade. Ela não é nem otimista, nem pessimista. Veja que otimista e pessimista são áreas de realidade. O otimista quer dizer, vai ficar tudo bem, né? Mas há uma alienação. Como assim vai ficar tudo bem? Às vezes você vê uma pessoa muito doente, e aquela pessoa assim, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Você não está ajudando em nada. A outra pessoa fica mais, às vezes, desconfortável com aquilo. Ou chegar e dizer, está tudo horrível, a gente vai acabar, o mundo vai acabar, não sei o que lá. Então, essas posturas, elas refletem medo. Mesmo o otimista é um medroso. É alguém que está tão imbuído do medo que ele prefere, é uma escolha, né? Que nem a gente tem aquela escolha de fight or flight, né? De brigar ou fugir, né? O otimista, ele foge. O pessimista, ele quer brigar. Ele quer estar pronto, né, na trincheira para o fim do mundo. Não é nenhuma dessas coisas. É ser otimista, acordar de manhã, né? Agradecer pelas coisas que estão no lugar, né? Perceber que tem outras que estão fora do lugar, com alegria, tentar proativamente avançar essas coisas que estão precisando de ação, né? E essa é a grande pergunta. Quando a gente vai para a pergunta, por que essa pandemia?
Né? Por que isso aconteceu? Né? De novo, o contrato da vida. Lê as letrinhas lá embaixo, as pequenininhas. Né? Tá tudo no contrato. Ninguém te prometeu que ia ser só. Né? Lê o contrato e em vez de ficar esse sujeito que fica aí, né, nesse lugar carrancudo, chato, né? A pergunta não é por que isso aconteceu, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, né, pessoalmente, para a minha coletividade. E essa positividade, o alegre quer fazer, ele quer se envolver. Eu, às vezes, tenho dito isso. Esse ano de 2020, ele tem um potencial de alegria maior do que outros anos. Porque se a alegria é uma disposição às emoções, esse é um ano que a gente está tendo emoções. Você vai lembrar de 2020, se eu te perguntar como foi 2016? Vai ter que ficar pensando assim, o que foi 2016? Qual a viagem que eu fiz mesmo? Você nem lembra da viagem. Né? Não sei o que lá. 2020, eu não precisava falar nada. As emoções vão pular dentro de você. Né? Então, assim, o potencial alegre desse ano, de envolvimento humano com a sua vida, com a sua família, com a sua comunidade, ele está ampliado. Há uma ampliação. Né? Se vai ser, a gente vai dar um salto de consciência ou não vai, né? Porque vai depender, algumas áreas talvez sim, outras áreas não. O ser humano está há 4.000 anos querendo a paz que você mencionou. Vai levar um tempo ainda, tá? Mas a gente tem que garantir aos nossos filhos, à geração futura, de que a gente vai para um lugar um pouco melhor do que esse que a gente viveu. E eu acho que é isso, ficarmos positivos, alegres, preservem sua alegria, guardem, esse é o tesouro, esse é o tesouro, não está no banco, é a sua alegria. Então, assim, se você está precisando de ajuda, procura ajuda, você tem que restabelecer a força da sua alegria, ela vai te conduzir até o último momento aqui nesse mundo, né, para você se sentir que cada minuto dessa sua existência tem uma surpresa, a gente voltar a ser criança. Né? A criança passa o dia inteiro coletando emoções, ela não quer dormir de noite, né? Só triste que quer dormir, criança quer ficar acordada, você tem que botar ela à força na cama, né? E a gente tem que viver a vida assim como uma criança. Até o último momento da vida, a gente tem que estar querendo emoções e até que alguém vem lá e diz, cara, tu tem que dormir, vai lá, acorda. Que lindo, lindo que você falou. Existem alguns teólogos que dizem que Deus não seria soberanamente justo e bom se impusesse a experiência da dor e do sofrimento às criaturas, sem lhes dar a condição de remediar, minorar, enfrentar, lidar com essa dor e o sofrimento. Certa vez, fazendo uma reportagem sobre depressão e transtorno de ansiedade, eu entendi que deveria entrevistar uma pessoa conhecida que estivesse passando por um problema sério de saúde relacionado a isso. E fui procurar um religioso, um padre, o padre Fábio de Mello, que é muito conhecido por ser o padre gatão, que canta, que tem presença nas redes sociais, etc. E o padre disse que teve um transtorno de pânico, seguido de uma depressão profunda, e que num dado momento ele cogitou realmente, ele teve a ideação suicida e resolveu procurar ajuda e resolveu esse problema. Eu perguntei a ele, Bonder, ele sendo um padre que na tradição católica faz essa mediação com Deus, para os católicos. Portanto, um homem de fé. Aonde estava Deus no momento em que ele cogitou da possibilidade de se matar? E ele respondeu dizendo, André, Deus estava onde sempre esteve. Eu é que não consegui acessá-lo. Eu queria te ouvir falar sobre Deus. Queria entender porque parece que também a própria palavra ela é omitida, porque a gente não deveria ter a pretensão de contemplar numa palavra, num som, algo tão difícil de ser compreendido nessa dimensão e pela nossa suposta inteligência. Mas esse sentimento do sagrado, de uma força superior que não é contra nós, é a favor de nós. Eu queria ouvir você, por gentileza, falar sobre isso, por favor. Nos minutinhos que a gente tem aqui, vamos lá.
Você sabe que para rabinos, uma vez juntaram rabinos onde eu estudava, no seminário onde eu estudei, rabinos eram pastores num seminário que ficava em Nova York, em frente ao seminário rabínico, e para uma aula de filosofia sobre Deus. E aí os rabinos não sabiam o que dizer, porque a gente não fala sobre Deus, assim, no sentido de que Deus, como é um dos mandamentos, que você não faz uma imagem. Então, eu tentar descrever Deus, seja esse velhinho de barbas longas, que já virou um homem, que já virou masculino, que já virou, né, com corpo humano. Né? Então, tudo isso é um lugar que a gente deve evitar. Mas eu entendo, obviamente, o que você está perguntando, e assim, é a grande questão do ser humano, né? É essa questão toda das imperfeições do mundo, do sofrimento. Uma das respostas que a tradição judaica tem, teológica, é de que a gente só existe porque Deus fez um espaço, abriu um buraco ali, abriu um espaço para a imperfeição, senão você e eu não existíamos. Não tinha lugar para a gente no lugar perfeito. E não tinha o que fazer aqui. Nós não teríamos o que fazer aqui num lugar de sermos co-participantes de uma transformação, de uma conquista. A vida do comer, dormir, beber, ir ao banheiro, ninguém precisa disso. Para que eu preciso disso? É um fardo. Para que eu preciso viver isso? Prazeres, não sei o que, mas e aí acaba e termina. Para que essa história? Então, assim, tem que ter uma função. A gente tem que ter uma razão de estar aqui. E essa noção de serviço, de estarmos a serviço de algo, que não é um projeto pessoal, não é uma biografia do Newton Bonder que eu tenho que construir, dar prazer no Newton Bonder até ele ficar feliz e morrer com 120 anos feliz. Não é essa a nossa história. A gente tem que acordar disso. Tá? E eu acho que essa é uma das transformações. Para mim, a questão de sustentabilidade do planeta, ela tem a ver com essa mudança de chave, que é as pessoas não sabem o que fazer na vida a não ser consumir e ter prazer. A gente precisa de um prazer limpo, clean, né? Para poder viver com sustentabilidade. Que prazer é esse? É servir. É o contrário. Ao invés de você estar aqui recebendo, você veio aqui para ofertar dos dons que você tem, das possibilidades, das capacitações que você tem. Isso é o compartilhar, é o único lugar que faz sentido. Então, assim, a vida é difícil para a gente entender, os sofrimentos, as imperfeições. Né? Quando a gente fala, um Deus perfeito, como é que imagina uma coisa toda errada como essa aqui? Né? Mas você não está entendendo que talvez é exatamente esse um jogo de participação, de acordar. O que é o acordar do ser humano? É enxergar essas imperfeições. Algo que talvez a matéria não enxergasse. É uma forma, é um jogo pela qual isso pode acontecer. Então, eu acho que é muito importante a gente sempre se perguntar, quando a gente acha que está tudo errado, vai acabar, não sei, que está tudo errado, que eu acho que é muito mais provável que a gente esteja com o conceito errado do que as coisas estejam erradas. Bonder, sem palavras, com toda a sinceridade, para manifestar assim a gratidão de você durante 60 minutos, que na tua agenda é algo muito importante para quem foi merecedor de 60 minutos do compartilhamento da tua energia, da tua alegria, da forma como você lê o mundo, interpreta os problemas do mundo, os desafios do mundo. Me dá alguns segundos para eu virar tiete também, porque eu te acompanho. E você, a mesma coisa eu posso dizer para você, você faz 1 milhão de coisas, às vezes eu te vejo na rua, no helicóptero, dando opinião, você está em tudo que é lugar, brigando por tantas causas importantes, sabe? É muito importante que você faz, André, nessa área de ecologia, dessa área de sustentabilidade, uma voz para todos nós. Obrigado mesmo, de coração. Querido, muito obrigado. Eu espero te ver presencialmente assim que possível. Em breve. Força, coragem, fé, saúde, longevidade e cabala e a arte de preservação da alegria, que só esse título já deveria concorrer de novo ao Jabuti. E vamos combinar, já ganhou o interesse e a curiosidade de todo mundo. Fica com Deus, querido. Obrigado, viu? Fica bem, Tudo de bom. Um abração aí.